Bom, gente, para eu encerrar essa saga desses temas aqui de vídeos de desconfortos e de tudo mais, tem um tema aqui que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Não sei se vocês vão se familiarizar, se vocês vão conseguir compreender ou entender, mas enfim, vamos lá. No vídeo anterior, eu falei sobre o desconforto de estar com o carro, de ter perdido o carro e do alívio que foi depois de ficar sem o carro, sendo que o carro é algo que é benéfico para mim e que eu gosto, eu sempre gostei, eu quero estar com o carro, eu quero ter carro de novo e eu me senti aliviada por estar sem, por essas questões que venham acontecendo também. Ali eu entendi a minha utilidade para algumas pessoas, até onde era viável, até onde era conveniente me manter ali por perto, enfim. Agora falando sobre a moto. Esse é um assunto que assim, tipo, me gera um desconforto já imenso e absurdo. Eu tive esse insight para fazer esse vídeo porque lá no vídeo anterior eu falei para vocês, mas sendo com a minha família, será que eu vou conseguir assim, assim, assado? E eu já tenho essa resposta em relação à moto. Por quê, gente? Eu piloto a moto e eu vou trabalhar direto e a maioria das vezes com a minha mãe. E a minha mãe, justamente ela, é uma das pessoas, das poucas pessoas assim que não sabem andar de moto, não sabem. E é muito triste pra mim, porque a maioria das vezes a gente vai trabalhar juntas e é logo de manhã, então eu já começo o dia tensa, angustiada, mal pra caramba, porque eu sei que eu vou pegar a moto com ela. Já teve vários momentos de eu querer desistir, de eu sentir vontade de chorar. Eu sinto que a qualquer momento a gente vai sofrer algum acidente, alguma coisa assim, e ela ainda vai me responsabilizar. Mas o que que acontece? A minha mãe, ela não sabe andar de moto. Ela joga todo o peso dela pra moto, assim, todo, na garupa mesmo, sabe? E cada hora ela inventa uma moda diferente. No começo ela pegava aqui no meu ombro, segurava aqui. Dei um toque, ela parou, né? Porque não tem nem lógica andar você pegando no ombro da pessoa. Depois ela começou a pegar na minha cintura, mas ela pega assim, tipo assim, ela segura na minha roupa. E se a moto, se eu der uma acelerada pra moto ir, ela puxa, ela vai pra trás e puxa a minha roupa junto. Ela puxa a minha roupa junto pra trás. Aí eu vou com ela. Se eu breco pra frente, ela põe as mãos dela assim na minha cintura e aí ela me empurra pra frente. Ela me empurra. Ela, tipo assim, ela não consegue segurar o corpo dela, ela me empurra junto. Se eu tô numa descida, por exemplo, uma descida bem íngreme, assim, que a moto fica quase que em pé na descida, eu já tô aqui assim, ó, segurando a moto aqui, aí eu tenho que segurar a moto, o meu peso e o da minha mãe, porque ela vem toda pra cá, assim, gente, assim, dos meus braços doer, assim, surreal. Eu falando assim, parece que eu tô falando mal dela, ou que eu me empolgo, alguma coisa assim. Tanto que quando a gente conversou lá na casa da minha irmã, o meu sobrinho falou, nossa tia, coitada da avó, parece que eu sou um monstro, por falar assim. E aí ela se cresceu em cima disso ainda achando que era vítima, sabe? Mas eu não tô falando que ela é culpada, porque ela não tem culpa de não saber andar de moto. Mas o que me angustia demais é o fato de eu falar com ela ou de eu dar um toque e ela não aderir. Ela achar que é implicância minha, sendo que isso é algo que está fazendo com que eu corra risco de vida e ela também. Gente, eu já falei pra ela sobre tudo que acontece. Pra vocês terem noção, se ela tá aqui na moto, ela tá aqui assim. Aí se ela vai virar pra cá, pra olhar pro outro lado da moto, a moto faz isso aqui. Ela pra virar, o corpo dela vai junto e o peso dela vai junto e ela leva a moto junto. Ela não consegue ter essa firmeza no corpo. Ela fica toda tensa, toda dura, só que ela faz essa tensão no lugar errado. Ela tinha que ter essa tensão quando ela estivesse querendo justamente segurar o corpo dela. Tipo, tá vendo que eu vou dar uma arrancada ou uma acelerada? Puf, trava as pernas na moto ou em mim mesmo.
ou segura ali pra poder segurar o corpo. Mas não, ela solta o corpo dela e ela fica mole lá, sabe? Tipo, tem hora que eu quero ultrapassar os carros, assim, um carro e outro, e aí eu acabo não conseguindo porque eu sinto a moto balançando e aí me desestabiliza. Eu fico com medo também, porque eu sei que não tá firme, não tá uma zona segura ali. E isso me angustia muito, porque às vezes eu quero andar, eu preciso andar rápido, eu preciso correr e eu não consigo. Não é nem só o fato de correr, porque eu não saio que nem louca assim também não. Eu também tenho prudência, né? Eu ando conforme as motos andam e no trânsito. Não tenho medo, não fico andando atrás de carro, uma moto atrás de um carro, que pra mim não faz sentido algum. Mas eu também não ando fazendo loucura, não ando correndo. Eu ando no limite da pista, no limite que a minha moto aguenta, porque minha moto é fraca também e eu sou pesada, minha mãe também. Então, tipo, não tem muito disso, sabe? Aí agora ela inventou, não sei se ela falou com alguém falou pra ela andar segurando atrás da moto. Aí o que que ela faz? Ela segura aqui atrás e a outra mão dela aqui em mim. Aí ela fica assim, ó. Aí a moto fica assim. Quando não, põe as duas mãos pra trás, aí fica assim, parecendo um paraquedas aberto, sabe? Tipo, meu, pelo amor de Deus. Esses dias eu vim quase chorando, assim, sério, e pensando muito, muito no que falar. E por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu percebi o quão difícil é a gente ter conversas difíceis, gente. É muito difícil. É necessário, é muito necessário, mas é muito difícil. E assim, tipo, eu vim o caminho todo ensaiando e eu não consegui. Até hoje eu não consegui. Porque toda vez que eu converso com ela, ela não aceita, ela não escuta. E aí eu tô cansando disso. E aí eu queria... O que que era a conversa difícil? Eu ia falar pra ela, ó, mãe, infelizmente, eu vou ter que parar de te levar. Eu vou ter que parar de te levar pela minha segurança e pela sua. Você vai ter que começar a ir de trem, de ônibus. Só que, por incrível que pareça, eu me sinto mal em fazer isso ou em falar isso, porque é como se eu estivesse sendo ruim. Ou sei lá, tipo, eu e ela no mesmo lugar. Não faz sentido, né? A gente juntas, trabalhando, e ela chegar de condução e eu chegar lá depois de moto, ou depois de um dia super denso de trabalho, cansada, ela ainda ir para o ponto de ônibus, pegar trem ou ônibus e tudo mais, e eu de moto, sendo que na moto eu gasto meia hora, dependendo do local, e ela de condução gastaria 2 horas. Porque é assim, eu já tive essa experiência, eu sei como que é andar de condução também. No meu lugar de filha, eu acho desumano fazer isso com a minha mãe. Só que ou eu teria essa opção, ou eu mais uma vez teria que me sacrificar. Sabe lá no vídeo anterior eu falei que foi um alívio eu ficar sem o carro, sendo que eu sempre gostei de ter carro? E por um momento foi um alívio pra mim, pra eu poder parar de sentir esses desconfortos em relação ao povo me ajudar e achar que tá fazendo um favor pra mim ainda. Eu me senti aliviada. É a mesma coisa agora. Eu teria que me sacrificar, na verdade, no caso, para poder preservar a minha segurança e a da minha mãe. O que seria me sacrificar? Começar a ir de condução quando eu estiver trabalhando com ela. Só que aí é gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, chegar na estação, ainda ter que pegar mais lotação e ser um auê, um estresse todo. Mas é uma solução, ou eu chegar e conversar com ela. Só que se eu conversar com ela, eu sei que eu não vou conseguir manter isso. De deixar ela sozinha lá pra trás, ou de deixar ela ir sozinha e eu ir depois, sabe? Porque a minha mãe mora no bairro vizinho aqui, meu. Mas é meio que caminho, é perto, é próximo. Só que é muito difícil, gente, é muito angustiante, assim, me dá muita vontade de chorar mesmo, todas as vezes. E sabe por que me dá essa vontade de chorar? Porque quando eu falo com ela, ela fala assim, você fala assim de todo mundo, ninguém anda bem pra você, e não é todo mundo. Falei isso de 2, 3 pessoas, ela é uma dessas e mais umas 2, 3. Outra é a minha tia, e na verdade foi só, assim, que realmente foi difícil de andar e que me incomoda muito. Mas ela não aceita. Aí ela fica falando, eu a vida inteira andei de moto, a vida inteira. Gente, eu tenho 36 anos. Minha mãe andava de moto quando ela era namorada do meu pai, quando eles eram casadinho de novo, como ela costuma dizer.
há 30 anos atrás. Depois disso, ela nunca mais andou de moto. E ela fala, eu andei de moto a minha vida inteira. Por ela ter andado algumas vezes com meu pai lá na juventude dela, em outro cenário, em outra situação, ou lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que lá, tipo, quase não tem nem trânsito, não tem movimento nem nada. E meu pai teve moto numa fase dessa, mas foi bem pouco, bem curto o período também que ele teve moto. E ela se baseia em saber andar de moto a vida inteira. Aí ela não adere o que eu falei e acha que a culpa é minha, como se eu que não soubesse andar, como se eu que não soubesse carregar, porque a responsabilidade de carregar o peso dela ainda tem que ser meu. Ou ela fala isso, ela falou essas coisas lá na casa da minha filha, aí meu netinho fez assim, assim, assado. E eu amei ele ter me defendido. Defendido do quê? Eu não tô te atacando. É isso que ela não entende, sabe? Eu não tô te atacando. Eu tô falando uma coisa que é prevenção, que é coisa real, pra evitar esse desconforto e essa angústia que me dá toda vez que eu vou andar com ela. Toda vez. Eu falo, mãe, pega na sua perna. Não consegue. Aí fica pegando assim, na minha blusa assim, ó. Parece que tá com nojo de mim. Ela segura em mim assim. Aí quando a moto vai, ela pega assim, aí ela puxa pra trás ou pra frente. Enfim, quando ela começou a andar pra trás assim, eu com a mão pra trás, eu falei pra ela, não anda assim, porque assim desestabiliza a moto. Ela ouviu? Ela foi e fez do mesmo jeito. Enfim, ela começou a andar pra trás, com a mão pra trás, eu falei pra ela não fazer isso. Não, no mesmo dia que eu falei, ela foi e fez. Foi onde eu comecei a pensar, vim matutando o caminho todo para ter essa conversa difícil com ela, que eu não consegui até hoje. Mas por quê? Que me dá mais raiva e mais angústia. Porque, primeiro, ela acha que a implicância minha e não é. Segundo, que eu falo um negócio pro nosso bem, porque eu tô no piloto ali, então eu sei o que eu tô fazendo também. Eu sei o risco que a gente tá correndo. E não só em questão de risco, mas, poxa, de facilitar a minha vida. Eu tô ali pilotando e eu tô falando pra você que você, assim, dificulta pra mim. Então, se você tá andando comigo, por que você não pode aderir isso? Não pode ouvir, sabe? O meu irmão, ele andou comigo uma única vez assim, uma única vez com a mão pra trás. E eu falei com ele, ele nunca mais andou. Pelo contrário, ele anda assim, numa leveza hoje em dia, e bastou eu falar uma vez. Ele segura na perna dele, ou ele segura em mim, ou ele mexe no celular, nem parece que tá na moto. Quando eu fui fazer isso com a minha mãe, ela não ouviu. Aí ela fala assim, só você reclama de todo mundo. Mas quando eu falei com meu irmão, ele acatou e ele melhorou, tipo assim, ele parou, na verdade, e hoje ele anda super bem. Ela falou que eu reclamei da minha tia também. Quando eu reclamei da minha tia, foi porque ela anda muito perto, que ela fica querendo conversar, então ela gruda o corpo dela todinho no seu pra ficar conversando ali, enquanto a moto tá em movimento, e aí ela deixa o capacete perto, então eu andava com ela assim, ó. Bem assim, mano, como que você vai andar pilotando assim com a pessoa aqui praticamente no seu ombro? E aí o capacete dela ficava batendo no meu toda hora também. Aí eu só falava, tia, vai um pouquinho mais pra trás. Só isso. E aí sabe o que ela falou pra mim? Ai, o Fábio, o marido dela, né? Reclamava sobre a mesma coisa. Ele falava a mesma coisa também, que eu andava muito perto, que eu também ficava batendo a cabeça. Então, se ela tem essa consciência de que ele reclamava, então é porque ela sabe que ela também estava errando, né? E se a pessoa dá um toque e a outra aceita e atende, quando eu falei pra minha tia, vai um pouquinho mais pra trás, ela foi um pouquinho mais pra trás. Ela ainda assim tem essa necessidade de querer vir conversando. E, meu, moto é diferente de carro. Uma coisa ou outra dá pra você falar, mas você ficar vindo conversando, não dá. Por isso que eu falo, moto é muito individual. Não devia levar ninguém, na verdade, tem que ser muito sozinha. Essa é a minha utilidade, é carregar independente de qualquer coisa. Depois que eu tiver moto, eu vou perder a utilidade também. Eu vou deixar de ser útil nessa situação. Ou eu vou precisar me impor e ter essa conversa difícil e deixar ela para trás para não me prejudicar. Ou eu vou precisar me prejudicar e deixar a moto em casa e começar a ir de trem, de condução com ela quando a gente estiver juntas. É uma situação que a vida da gente parece que vem sempre nos pregando peça, assim, mas
sei lá, meu, é muito complicado, porque tem vários pesos. Tem o peso dela ser minha mãe, e eu não querer desagradar, o fato de eu me sentir mal, porque é da minha essência, eu me sentir mal comigo mesma, se eu tiver essa conversa com ela e eu conseguir ir trabalhar de moto e voltar de moto e deixar ela pra trás. Gente, eu sei que eu não sustentaria isso, porque isso não me faria bem. Não ia me fazer bem, só que é muito triste pra mim, muito triste, muito angustiante. Aí é onde o povo fala, você tem que se colocar em primeiro lugar. Sim, eu sei, mas é muito difícil você se colocar em primeiro lugar, sabendo que isso vai ferir a sua essência também. Porque vai ferir, eu sei que eu me colocando em primeiro lugar nessa situação, eu vou estar me fazendo mal do mesmo jeito. Então, assim, tipo, é aquele famoso... Escolha o seu difícil, né? Escolha as suas batalhas. Eu não sei qual é a minha batalha, assim, nessa situação, qual seria mais difícil, sabe? Eu não queria esperar acontecer alguma coisa, alguma tragédia, pra ou eu responsabilizar ela por tantas vezes que eu avisei, ou ela me responsabilizar por achar que é eu que não sei andar, sendo que isso só acontece com ela. É muito ruim o fato de não ser ouvida, sabe? Tipo, em algo que é importante, algo que é necessário, que é útil para as duas. E eu não ter voz ali. Eu não ter lugar de fala, sendo que eu mais do que ninguém teria que ter esse lugar de fala, porque eu que tô à frente, eu que tô pilotando, eu que tô no comando. É eu que tô no comando. A minha mãe tem muito essa coisa do controle, sabe? Ela quer ter o controle de tudo, sobre tudo, em tudo. E eu acho que inclusive na moto. Então o fato de eu falar é como se estivesse tirando o controle da mão dela. E ela não aceita o fato dela estar errada em alguma parte, que ela começa a questionar que ela anda de moto a vida inteira, que eu reclamo de todo mundo e que não sei o que, e não aceita ouvir. Sendo que as outras pessoas, quando eu pontuei alguma coisa, aderiu, aceitou e melhorou. Sabe? Então, tipo assim, meu, é muito complicado, é muito dolorido, é muito difícil lidar com essa situação. E isso tá me gerando um desconforto muito grande, um conflito muito grande, justamente por ser minha mãe. Porque se fosse qualquer outra pessoa, eu já tinha cortado isso há muito tempo, há muito tempo. Que nem ela citou da minha tia, do meu irmão, eu poderia cortar. Ah, beleza. Você não tá aprendendo, então não vai. Não vou levar porque não tá sendo viável pra mim, nem pra você, e tá tudo bem. Vida que segue. Agora, sendo a minha mãe, tem um peso muito maior. E o que me dá nó na garganta, vontade de chorar toda vez que eu pego a moto com ela, é porque assim que ela monta, já me vem, já sobe assim, ó, do corpo inteiro, aquele mal-estar, aquele nó na garganta, porque eu sei que vai ser desafiador, porque eu sei que vai ser difícil. Uma rota que eu gasto meia hora, eu vou ter que gastar 50 minutos a 1 hora quando eu tô com ela, pra andar mais de boa e tal. E tá tudo bem até então, essa questão aí. Mas o problema não é só isso. Mesmo eu andando devagar, mesmo eu indo atrás dos carros, mesmo, sabe, eu me poupando de algumas coisas, ainda assim tem os desafios, as desavenças dessa mexeção dela na moto, dela ficar segurando lá atrás, de quando eu brecar, ela me empurrar para frente, ou de quando der uma arrancada ela ir para trás, ela me puxar para trás, sabe? Então são coisas que estão muito realmente fora de contexto. E eu não sei o que fazer, gente. Eu desabafei aqui agora com vocês, mas de verdade eu não sei o que fazer. Isso é uma situação que me angustia demais, 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 demais mesmo. Então, comenta aqui embaixo pra mim o que vocês fariam, como vocês lidariam com essa situação. Quero muito saber pra ver se eu tenho um norte, uma direção. Vocês me ajudam nessa? Por favor, me ajudem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, dar um like. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Foi mais um desabafo, mas com aprendizados aí e com coisas da vida, com os desafios da vida que a gente precisa lidar e precisa enfrentar, né? A vida adulta não é fácil. A gente precisa ter essas conversas difíceis e é doído ter essas conversas, mas são necessárias. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo. Tchau, tchau.